Queridos irmãos e irmãs em Cristo, amados e amadas de Deus, hoje estamos celebrando esse dia tão especial para a nossa igreja, recordando a figura do bom pastor. E esse bom pastor, nós bem sabemos que é o próprio Cristo Jesus. E como bem nós hoje cantamos no Salmo, vocês cantaram muito bem. O Senhor é o pastor que nos conduz para as águas repousantes, me encaminha. Olha que maravilha. Esse Jesus é o pastor que nos conduz para as águas repousantes, me encaminha. Como nós bem também lembramos hoje no Salmo, Ele me guia no caminho mais seguro. Esse pastor, o próprio Jesus, quer nos conduzir para o caminho mais seguro, onde há proteção, onde há vida. Como bem também lembramos, pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, mesmo que eu passe por dias difíceis, nenhum mal eu temerei, pois sabemos que o Senhor, o bom pastor, está conosco, com bastão e com cajado, para nos dar segurança. Olha que maravilha. Por isso, queridos irmãos, quero refletir com vocês, sobre essas três leituras que nós acabamos de ouvir nessa liturgia de hoje. As três leituras apontam para Jesus, o bom pastor. Esse pastor autêntico e fonte de vida, e vida em abundância. Para participar dessa vida que o bom pastor, que Jesus nos conduz, é necessário passar por ele mediante o batismo, como nós ouvimos hoje na primeira leitura. Esse batismo que nos faz se tornar semelhante a Jesus, a nossa identidade, seguidores de Jesus. Mas é preciso também passar por esse processo de conversão contínua, esse grande projeto de Deus para nós, a conversão, a mudança de mentalidade, sempre, para que assim possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Essa foi a proposta hoje da primeira leitura, essa conversão contínua para que o Espírito de Deus age em nós, essa mudança de mentalidade, muito importante para a nossa vida, para captarmos e ouvirmos sempre essa voz do bom pastor que quer nos falar. Na segunda leitura também, nós ouvimos, e serve para nós, adotar o seu jeito de viver, adotar o nosso jeito de viver como cristãos. Por isso, sabemos esse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós podemos nos perguntar, será que nós cristãos, seguidores do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, devemos passar por essa prova em que nós estamos passando, esse período tão difícil de pandemia? Onde vemos milhares de pessoas
morrerem, onde a cada passo que nós vamos dar, pessoas reclamando, dizendo que estão sofrendo, que já não aguentam mais ficar em casa. Por isso, hoje na segunda leitura, Pedro diz para nós, como Jesus alegrou os seus discípulos, suportai tudo isso com paciência. Recordemos o nosso Jesus que foi capaz de carregar essa cruz. Esse Jesus que não se lamentou diante das ameaças. Hoje, quantas lamentações nós escutamos. Se a gente for olhar para o lado governamental do nosso país, quantas pessoas que estão reclamando dos poderes públicos, por falta de atitude, falta de competência. Será que isso compete a nós? Jesus disse, olha, paciência é um tempo de provação que nós estamos vivendo. Que nós aceitemos esse tempo como uma prova de amor e autenticidade. Por isso, queridos irmãos, hoje no Evangelho, nós bem escutamos essa discussão que Jesus faz com os fariseus, afirmando firmemente, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Esse evangelho trata-se de uma discussão de Jesus para com os religiosos do templo, os fariseus. Recordo a você o que estava passando naquele momento. Jesus tinha acabado de curar um cego de nascença. E as pessoas o questionavam, de onde vem tudo isso? E recriminava, queria ali dispensar Jesus, porque não sabia da sua identidade, o verdadeiro Filho de Deus que veio para fazer o bem. Por isso Jesus foi hostilizado, odiado por aqueles que estavam ali, os religiosos do templo, as autoridades também políticas que ali estavam, que não aceitavam de modo algum a origem divina de Jesus e de sua autoridade. Por isso Jesus, em um certo modo, hoje ele começa também a acusar essas autoridades religiosas. Acusa, chamando eles de quê? Palavra forte, né? Ladrões e assaltantes. Né? Jesus começa a acusá-los, chamando eles de ladrões, exploradores do povo. Difícil. Se a gente for meditar sobre essa palavra, ladrões, assaltantes, pessoas que querem explorar o povo, isso ressoa mal, não ressoa? É difícil. Né? Se uma pessoa diz para você, você está explorando esse povo, você está pensando só em si, você é um ladrão, é um assaltante. Você está tirando daquilo que é próprio do ser humano, para o seu bem-estar, para se favorecer. E Jesus teve essa coragem de falar com aquele povo. Por isso, os incomodavam cada vez mais. Mas Jesus protege, cuida do seu rebanho, para que eles não sejam explorados. Por isso Jesus diz para os seus que estão ali também. Jesus se coloca como esse verdadeiro pastor, como esse nosso verdadeiro cuidador.
protetor, guardião de nossas vidas. Digo a vocês, queridos irmãos e irmãs, escutar a voz de Jesus é segui-lo e aceitar, e deixar ser conduzido por ele. Quando Jesus fala em verdade vos digo, prestai atenção em minha voz. Deixai ser conduzidos pelas minhas palavras. E a gente pode nos perguntar hoje, será que nós estamos parando para escutar a voz do nosso pastor, esse Jesus, que tanto quer o nosso bem, a nossa liberdade, a nossa vida, nos desviando dos caminhos mais difíceis? Digo a vocês, queridos irmãos e irmãs, como nós também sabemos, existem falsos pastores que querem também nos desviar do caminho de Deus, que quer nos transviar da voz do caminho que nos leva ao Pai, que podemos chamar de prisões sociais. O que a sociedade hoje nos diz diante desse tempo difícil em que nós estamos vivendo? O que a sociedade está dizendo para nós? Faça isso, faça aquilo, não é? E a gente, se olhar para Jesus, que quer a nossa vida, qual é a nossa opção? Qual é o caminho que nós vamos escolher? Qual é a voz que nós vamos escutar? A do bom pastor ou a dos maus pastores? Será que os maus pastores querem a nossa vida? Quer a nossa dignidade? Quer a nossa sobrevivência? Pense bem, Jesus quer, o bom pastor quer. Podemos chamar também de falsos pastores que estão aí, a gente sabe muito bem, nos templos, né, que nós chamamos hoje de religiosos e políticos, que também parecem não querer a nossa vida. Né? Cuidado, cuidado. Nós temos um bom pastor, mas nós também, enquanto igreja, nós temos esse pastor que nos guia. Acredito que muitos de vocês não estão deixando de ligar a sua televisão e colocar num jornal. E volta e meia o jornal aparece mostrando a voz e a preocupação do nosso pastor para conosco, o Papa Francisco. Como esse pastor tem rezado, tem nos pedido para termos cuidado. Como esse pastor tem se preocupado com as suas ovelhas. Como esse pastor tem preocupado ajudar os mais necessitados, seja através da oração, seja através das doações. Esse pastor, ele quer o nosso bem, ele não quer a morte de nenhum de suas ovelhas, mas quer a vida, quer a dignidade. Por isso ele pede insistentemente para que todos, presbíteros, religiosos, bispos, leigos e leigas, tenha autenticidade diante da palavra de Deus. Por isso, desde já, queridos irmãos e irmãs, peço que cada um de vocês reze pelos representantes da igreja. Rezem pelo nosso Papa Francisco, para que Deus conceda a ele força em sua missão, sabendo que ele precisa de muitas forças, como nós ouvimos na segunda leitura de hoje, o próprio Cristo sofreu muito. E assim todos aqueles que lutam pela verdade, buscam a verdade, o direito e a justiça, todos também vão sofrer. Isso é fato. Todos aqueles que lutam pela verdade, pela justiça e pelo amor,
vão carregar a cruz e ser crucificado igual Jesus. Por isso é importantíssima a oração de cada um de vocês, para que vocês também rezem pelo nosso bispo, rezem pelos padres de suas paróquias, rezem por nós, missionários da Sagrada Família, que precisamos insistentemente da oração de cada um de vocês para nos fortalecer nesses momentos também de provações. Rezem também pelos leigos, pelos fiéis, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, que também estão sofrendo muito. Rezem pelos seus familiares, rezem pelos nossos governantes, eles estão precisando de muita oração. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que Jesus, bom pastor, possa sempre nos conduzir nos caminhos da vida. E é isso que Ele quer de nós, nos conduzir para o caminho da vida. Mas é preciso estarmos atentos, de quando escutarmos uma voz que não é do nosso pastor, Jesus Cristo, e for dos falsos pastores, tome cuidado, fuja deles. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja